E a nossa igreja é uma igreja que vive a visão celular de uma forma muito intensa, porque nós cremos que, assim como a igreja no passado, dos primórdios, né, primeiro século, elas viviam, respiravam o momento de estar aqui no grande culto de celebração, mas também estar nas casas. A palavra do Senhor diz em Atos que o Senhor acrescentava aqueles que iam se salvando, que iam entregando as suas vidas ao Senhor. E ele ali especificamente, ele estava falando sobre esse mover nas casas. Então, a gente agradece a Deus porque quase que 95%, 96% da igreja, dos membros que eu costumo chamar de discípulos, estão em uma célula, vivendo essa comunhão, vivendo a comunidade. Por isso que eu fico assim muito feliz por isso. Saber que um dia eu fui alcançado, a minha mente mudou, a minha visão ministerial mudou através da célula. Que bom que estamos vivendo esse momento tão lindo juntos com as nossas células. Você que está nos visitando, mais uma vez, muito obrigado. Você que está pela internet acompanhando aqui, cultuando conosco, seja muito bem-vindo. Nós cremos que o que vai acontecer, que na verdade já tem acontecido aqui, desde quando começamos a preparar o culto. Às 7h30 da manhã, os irmãos já começam a chegar. E hoje aqui o nosso querido irmão Edgar, lá do Valparaíso, quando abrir a igreja, Edgar, você vai ter mais uma colher de chá. Vai ficar mais perto da igreja. Então a gente respira o que vai acontecer aqui. Porque hoje, o domingo, nós entendemos que é esse momento de estarmos na casa do Senhor, buscando a presença dEle. A nossa intenção de estar aqui é buscar a face do Senhor. Eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas através desta igreja. Queridos, eu não sei aqui quem sabe andar de bicicleta. Tem pessoas que ainda não aprenderam. A Mariana, não conta para ninguém não, tá? Ela não sabe andar de bicicleta. Nossa filha, Mariana. Aninha, mais ou menos. Mas eu sei que, eu creio, na verdade, que muitos aqui sabem andar de bicicleta. Mas eu queria que você agora lembrasse, lá na sua infância, quando tinha algumas pessoas te ensinando a dar ali aqueles primeiros metros, né, ali, andando de bicicleta sozinho. Vocês lembram qual era a frase mais usada pelos nossos instrutores de plantão? Que isso, hein? Quem falou assim com mais intensidade é que mais olhava para o chão. Brincadeira. Era isso. Olha para frente. Olha para frente. Porque se olhar para baixo, olhar para o lado, o que acontece? Tombo na certa. É interessante que Albert Einstein, ele tem aqui uma frase muito interessante que ele fala, né? Ele vai dizer assim: a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa continuar se movendo para frente. A vida é como andar de bicicleta. Para você se manter firme, em pé, em uma direção, você precisa continuar se movendo para frente. Queridos, eu não sei se tem um tempo aqui, hoje pode ser até às 13, 14 horas, eu vou pregando aqui, tá? Se vocês não botaram o tempo aqui, brincadeira. Então, nesta manhã, eu gostaria de falar com vocês sobre o perigo que nós estamos incorrendo de não olhar para frente e olhar para trás. Porque é muito comum a gente ficar olhando para trás. É muito comum a gente perder o espaço ali físico, as orientações que Deus nos deu de olhar para frente, e continuamos a caminhar, mas olhando para trás. Quando olhamos
para trás, a gente vai ao encontro, na verdade, a gente sai do propósito que Deus tem para nós, como eu falei. E não tem nada melhor para a gente se orientar, olhar para frente, olhar para a cruz de Cristo. Você não quer se perder na sua trajetória? Olhe para frente, olhe para a cruz. E a cruz de Cristo, ela tem vários ensinamentos preciosos para nós. Cada ensinamento a gente percebe. O primeiro que eu coloquei aqui, que é um sacrifício e redenção. A cruz simboliza o sacrifício de Cristo. A cruz mostra todo o amor que Deus tem por mim e por você, entregando o seu único filho na cruz. Os nossos irmãos aí da projeção, se conseguir, fica tranquilo, eu vou falar vários versículos e você vai colocando aí, tá bom? Se você conseguir. Então aqui, quando nós falamos sobre sacrifício e redenção, ela nos lembra que o preço da salvação foi pago. Mas por quê? Como? Através do sangue precioso de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos perceber um amor incondicional. A cruz é demonstração suprema do amor de Deus. Olhe para a cruz, olhe para frente e perceba o amor que Ele tem por mim e por você. É um amor incondicional. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos também, sabe, o perdão. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos a graça. É exatamente isso. Por meio da cruz, nós recebemos o perdão completo dos nossos pecados. A cruz é muito importante para nós. Por isso que jamais podemos desviar os nossos olhares dela. Está lá em Colossenses 2, dos versículos 13 e 14. Nós vimos que a cruz também é vitória sobre o pecado e sobre a morte. A cruz é um símbolo da vitória, pois Jesus venceu o pecado e venceu também o poder das trevas. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 55 a 57. A cruz nos lembra que em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37. Com Cristo somos mais do que vencedores. E isso não é um jargão evangeliquez. É a palavra do Senhor que nos aponta para isso. Quando olhamos para a cruz, vimos um grande, um lindo, novo caminho que nos conduz para Deus. A cruz é a ponte que reconcilia o homem a Deus. Vocês já viram essa ilustração de uma ponte feita por uma cruz? Quando quiseram diminuir o tamanho da madeira daquela cruz, não chegava até o outro lado. A cruz nos aponta para Deus. Ela simboliza o acesso direto e a esperança. E nós temos isso registrado em Mateus 27, no versículo de número 51. Então a cruz nos mostra um novo e lindo caminho para Deus. A cruz também nos chama ao discipulado. A cruz nos chama para o discipulado, mas também para a renúncia. Renúncia, sim. A cruz também é um convite para que os cristãos vivam uma vida de entrega total. E quando você entrega algo, você está renunciando a algo. E quando nós vamos ler em Lucas, no capítulo 9, no versículo de número 23, diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Ele nos desafia a viver em obediência, mesmo em meio às dificuldades. Nessa trajetória, nessa jornada, as dificuldades elas chegarão. Mas com a cruz nós temos a esperança, temos a renúncia e temos a sensação que nós não estamos caminhando sozinhos. Esta é a diferença. A cruz nos mostra a esperança. A cruz nos mostra
a vida eterna. A cruz aponta para a esperança da ressurreição e da vida eterna por meio dela. Todos nós, os cristãos, sabe, aguarda um futuro glorioso, onde Jesus voltará e buscará a sua igreja. Nós podemos ler isso em 1 João, no capítulo 14, dos versículos 1 a 3. Nós precisamos viver o hoje, crendo também que Cristo pode voltar ainda hoje. Então, o que está reservado para nós é algo lindo, sabe? É algo que não tem como medir, é algo maravilhoso. Nós estamos caminhando para este lugar. Nós estamos caminhando, irmãos. Não esqueça disso. Não deixe que tudo que está acontecendo ao nosso redor tire de nós esta esperança que Jesus irá voltar e irá levar a sua igreja. A cruz é muito mais do que um símbolo físico ou religioso. Alguns colocam a cruz no pescoço, muito legal. A cruz sempre precisa nos apontar para isso. Mas a cruz é muito mais do que isso. Ela é a essência do Evangelho. A cruz é a expressão máxima do amor de Cristo por você e por mim. Para o cristão, a cruz é apenas algo que se carrega. Mais do que isso, precisa ser um lembrete diário que transforma a nossa vida e leva-nos a pensar nele. A vida cristã é comparada a uma jornada. Ao aceitarmos a pegar essa cruz e colocar sobre os nossos ombros, assumimos esse compromisso de viver para Ele, de caminhar com Ele, de anunciar Jesus. Quando a gente aceita Jesus, nós assinamos um acordo, nós firmamos um contrato com Ele. Nesse contrato diz que teríamos sim alguns benefícios, o maior de todos, que era a vida eterna. Mas tem uma cláusula ali nesse contrato, que diz que nós iremos, enquanto tivermos vida e fôlego, iremos pregar o Evangelho a todas as nações. Então, irmãos, nós não podemos olhar para o lado ou olhar para trás, precisamos olhar para frente, e quando olhamos para frente, vemos a cruz de Cristo. Você imagina alguém dirigindo e olhando o tempo todo para o retrovisor? Alguns dizem, né, a diferença do retrovisor para o para-brisa, um é pequeno, o outro é grande. Tem muito a ver com isso, de fato. E na semana passada eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, que um ciclista, esse era tipo cross, ele passou por uma ponte, correndo demais, mas foi olhar para trás. Irmãos, ele deu assim uma pancada numa árvore. Alguém viu esse vídeo? Ele tinha a vitória na frente dele. Ele tinha talvez um percurso ainda longo para ele percorrer, mas ele ficou olhando para trás. Ficou olhando para trás. Enquanto ele olhou para trás, ele não viu uma árvore, irmãos. E o acidente foi assim, feio o negócio ali. Jesus nos chama para seguir em direção ao seu propósito, abandonando tudo que não combina com Ele. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nessas 3 semanas desse novo ano, nós temos buscado falar dessa aproximação com Deus. Tentar, de alguma forma, retirar de nossas vidas tudo aquilo que nos atrapalha. Para que possamos viver essa intimidade com o céu. Hoje vamos refletir sobre como a cruz nos desafia a viver em movimento. Agora, sem nostalgia, sabe? Sem uma hesitação. Mas viver isso de uma forma clara e objetiva, tirando proveito daquilo que a cruz representa para nós. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9.
partir do verso de número 57. Lucas 9, 57. Diz assim, a palavra do Senhor. Aqui na Igreja Batista Atitude, nós usamos a nova versão internacional. Tá bom, irmãos? Então diz assim a palavra do Senhor. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém, irmão, Jesus disse, que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, fale ao nosso coração nesta manhã. Tire qualquer obstáculo, Senhor. Unja meus lábios, a minha mente e o meu coração. Fale comigo, fale com a sua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é: a cruz não nos permite olhar para trás. A cruz não vai nos permitir que olhemos para trás. E quando a gente está aqui diante desse conceito, diante desse direcionamento, a primeira coisa que precisamos saber e também colocar em prática é que a cruz representa uma renúncia, mas não é apenas a metade de uma renúncia. O que nós precisamos é renunciar tudo. É uma renúncia total. Quando lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso de número 27, lemos o seguinte: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Há uma direção clara. Há uma direção clara do que eu e você precisamos fazer para que possamos ser, de fato, discípulos do Senhor Jesus. Renunciar ao passado sempre é algo difícil. O passado, ele é uma bagagem muito pesada, que a gente não consegue aliviar. A gente carrega, trafega, caminha, anda, com um peso, assim, muito grande em nossas costas. Quando a gente pensa em alguém que deixa um emprego estável para seguir o seu sonho ou o seu chamado, essa pessoa precisa deixar a segurança, sabe? Ela precisa deixar a segurança para buscar algo maior. Não, mas eu estou aqui, como que eu vou deixar isso que eu tenho agora? Ele é muito importante, isso tem, assim, isso traz para a minha vida rendimentos, onde eu consigo sustentar a minha família, onde eu consigo viver bem. Mas algo é colocado diante de você, algo muito maior do que o que você está vivendo agora, e essa insegurança bate. Como eu vou deixar isso para pegar isso? É nesta hora que você precisa ter a certeza que, se for de fato o Senhor que está te chamando, você vai largar tudo e vai seguir o caminho que Deus tem para você. E quando nós seguimos o caminho que Ele tem para nós, esse caminho é muito melhor. Mas a insegurança bate. A gente vê a história de Abraão em Gênesis, no capítulo 12. A gente claramente vê que ele deixa a sua terra,
ele deixa a sua parentela, ele deixa a sua família para algo novo. Ele não mediu esforços, ele simplesmente creu. Simplesmente ele colocou em prática a direção que Deus tinha para ele. Ele foi. O chamado da cruz é para abandonarmos os hábitos antigos. Porque os hábitos antigos têm nos travado para viver algo novo e lindo lá na frente. O Senhor tem nos mostrado isso. Algo que a gente segura, hábitos antigos, os medos ou qualquer outra coisa que venha nos impedir a viver algo maior. Talvez hoje Deus esteja já falando no seu coração. Talvez nesse momento Deus já está trabalhando no seu coração. Tenha certeza que se foi o Senhor que mandou você ir, vai, assina o contrato, coloca seu nome na rela, vai com vontade, vai com força, mas tenha certeza que essa direção veio do nosso Pai. Amados irmãos, olhar para trás é um obstáculo ao reino de Deus. É um obstáculo, Deus sempre tem algo melhor. Mas nós estamos ainda olhando para trás. É muito claro quando nós vimos o que aconteceu ali em Gênesis, no capítulo 29. Ali no versículo 26 de Gênesis 19, vai contar a história de uma família, a família de Ló. Onde aquela cidade estava destruída pelo pecado. E Deus dá uma ordem: Ló, vai com a sua família, vai embora, enquanto que você estiver caminhando, eu estou destruindo essa cidade. Mas Ló, não olhe para trás. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e transformou em uma coluna de sal. Aqui é claro, a Bíblia é muito clara sobre isso. Não olhe para trás, siga o seu caminho. Se Deus te orientou, você já teve a certeza, você já recebeu dele confirmações, siga o caminho que Deus te deu, mas não olhe para trás. Deus ordenou a Ló e sua família que saíssem de Sodoma, sem olhar para trás. A mulher de Ló, ela desobedeceu. A mulher de Ló, ela quis olhar para trás, porque talvez ela tinha deixado alguma coisa que para ela era valioso. Eu não sei o que ela olhou para trás. Quando você olha para trás, é como você estivesse com saudade. Sabe, quando você olha para trás, você está lembrando de algumas coisas que ficaram lá. Só que aquilo que ficou não é para ser teu. Aquilo que ficou é para ficar lá mesmo, porque nessa caminhada em direção que Deus quer, Deus tem algo maior para você. E aí a palavra que o Senhor está nos dizendo nesta manhã é: não olhe para trás, olhe para a cruz. O que aconteceu com essa mulher, sabe, quando ela olhou para trás, ela teve apego a algumas coisas, como eu disse. Hoje também pela manhã, Deus está te pedindo: desapega, põe para rolo. Serve mais para você isso. Está fora. Porque o que Deus já te mostrou é muito maior do que isso. Joga fora. Se servir para alguém, você dá. Mas não fique mais preso a essas coisas. Olhar para trás revela isso, sabe? No cotidiano, isso é como quem vive remoendo um erro antigo ou preso em um relacionamento que já acabou. Não fique preso mais em um relacionamento que já acabou. Não fique alimentando mais isso. Não fique tirando a casquinha da ferida, igual criança. Já está curando a casca, aquela proteção. Porque embaixo o organismo está, sabe, restaurando. E a gente vai lá e tira a casquinha. Aí o sangue.
Pessoas que tentam viver constantemente os bons tempos do passado, mas perdem a oportunidade do presente. Lá no Rio de Janeiro, muito tempo atrás, você não precisa dizer, senão você vai dizer, você vai aqui detonar, vai dizer a sua idade. Tinha uma rádio chamada Rádio 98. Tinha um programa à noite que era Good Times 98. Não vai falar que você lembra não, por favor, irmão. Fala não. A gente está vivendo o Good Times 98. Ai, como era bom o meu passado. Ai, que legal. Essa música então. Irmãos, esquece os bons tempos. Viva hoje. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Esqueça, foi bom, você viveu. Mas hoje Deus tem algo novo para você. Pastor, mas eu já estou agora, naquela época eu era garotão, agora eu já passei de 50. Se você não tiver ainda mais de 80, você está ainda em condições operacional. Amados, a cruz nos chama a abandonar essa mentalidade e confiar no futuro que Deus tem para nós. Em terceiro lugar, a cruz nos dá um novo propósito. Quando nós lemos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13, Filipenses 3,13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele está aqui nos encorajando a abandonar, irmãos, sabe, falhas e até mesmo o sucesso do passado. Porque o sucesso, como eu disse, foi bom até o momento. Não fique preso lá naquele sucesso. Deus quer que você tenha um sucesso agora. Você está vivendo um novo tempo. Como o Adriano falou aqui, 2025 está apenas começando. Não repita os erros de 2024. Nós precisamos nos concentrar no futuro, que é Cristo. Isso reflete o progresso espiritual e a necessidade de avançar em fé. Você amadureceu. Você não é mais aquela pessoa de alguns anos atrás. Hoje você tem uma maturidade. Você cresceu espiritualmente. Ou deveria ter crescido. Você tem olhado ao seu redor. Você tem percebido o que está acontecendo ao seu redor. Você precisa se atualizar. E a melhor forma de se atualizar é buscar a presença de Deus. Não existe outra coisa. Aliás, tudo que está acontecendo hoje já estava registrado aqui. Só que hoje nós estamos sendo chamados para viver esse propósito nele, deixando para trás essas coisas e olhando para Cristo, olhando para o alvo. Irmão, você tem muito dons, na verdade, e talentos. Não enterre isso. Nós precisamos olhar e lembrar como um atleta. Ele pode, na verdade, ele não pode correr olhando para trás. O seu foco está na linha de chegada. Quando nós aceitamos carregar essa cruz, a cruz de Cristo, recebemos um novo propósito. É uma nova vida. Agora estou diante do Senhor com uma nova perspectiva. Eu não posso mais ficar preso ao meu passado. Eu preciso viver a glória de Deus e ser luz neste mundo em trevas. Esse é o nosso propósito. Lembre-se que Deus tem planos maiores e melhores para você. Olhar para trás apenas vai nos distrair do propósito que Ele tem para nós. Em quarto lugar, a cruz nos convida a seguir a Cristo com perseverança. Irmãos, eu vou ler agora uns versículos que está em Hebreus, no capítulo 12. Um dos versículos que eu mais gosto, irmãos. É um versículo que fala muito comigo. É um versículo que nos traz uma visão de que
Talvez o momento que eu esteja vivendo, talvez com dificuldades, sabe, patinando, querendo sair, querendo andar, mas a tração não funciona. E aí eu leio Hebreus 12, que diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ele, pela glória que ele fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que tem atrapalhado você de avançar? O que tem atrapalhado você? Você já olhou ao seu redor? O que está aqui te atrapalhando a você, sabe? Crescer, viver algo novo. Será que é o pecado? Será que são as coisas do passado, que elas entranharam na nossa vida? E eu fico como se tivesse preso, com uma dificuldade imensa de poder caminhar, até mesmo de olhar para frente. Chegou o momento da sua vida, onde você vai tirar todas essas coisas, como o autor de Hebreus nos ensina, tirar o pecado, tirar o embaraço, não permitir que nada venha atrapalhar, porque o ano de 2025 será o melhor ano de nossas vidas. Receba essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. A perseverança aqui, sabe, é como estudar para um concurso muito difícil, ou trabalhar duro, sabe, para um objetivo. A tentação de desistir pode surgir, mas a cruz nos dá força para continuar. Quantos estão aqui hoje, nesta manhã, passaram em um concurso difícil? Quantos estão hoje, sabe, num serviço público, que era o sonho dos seus pais, o seu? E Deus permitiu você passar. Hoje você passou. Hoje você é um funcionário e quer mais. Agora deixa eu perguntar para você. Me diz aqui se foi fácil. Se foi fácil você ter que deixar de ir em algum lugar, de estar até com a família. Não, mas tem uma festa, eu vou estudar. Cara, deixa de ser bobo, tu vai ficar, eu vou estudar. Olha onde você está hoje. Nesse caso, olha para trás. Nesse caso específico, olha para trás. Olha o quanto você se esforçou para estar vivendo o que você está vivendo hoje. Olha quantas pessoas tentaram no mesmo concurso e não conseguiram. Mas tem um preço, tem sangue, tem suor, teve lágrimas. Mas você conseguiu. A vitória não vem fácil. A vitória vem através de muito esforço. Mas é muito gratificante no final, olhar o teu nome na relação. Eu passei, aleluia. Talvez você nem lembrava mais disso. Foi tantos anos atrás. Mas você talvez esteja puxando na sua memória isso. De fato, pastor, não foi fácil não. Mas você conseguiu. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus carregando a cruz até o Calvário, ele perseverou porque ele sabia o que estaria por vir. Ele era Deus. Não foi fácil levar aquela cruz com o peso do nosso pecado. Mas ele sabia que não tinha um outro momento, não tinha uma outra situação que o homem pudesse estar livre desse peso do pecado, se ele mesmo, nos seus ombros, estava carregando o peso das minhas transgressões.
Quando as dificuldades vierem, mantenha seus olhos fixos em Jesus e confie nele para seguir em frente. Para seguir em frente. A ordem é para marchar. O Senhor está nos conduzindo a isso. Quinto e último lugar, sobre a cruz, sobre olhar para a cruz. Sabe, irmãos, a cruz não nos permite olhar para trás. A cruz nos lembra de uma nova identidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas, as coisas antigas, elas já passaram, e eis que Cristo fez coisas novas. Vivam as coisas novas que Cristo tem para nós. Alguém que está em Cristo é nova criação. Você imagine alguém que começa um novo emprego, ou entra em um relacionamento saudável. Essa nova fase requer uma nova mentalidade. Renova e nos mostra atitudes novas. E precisamos colocar em prática. Nós precisamos olhar para a cruz. Se a gente estiver fixo na cruz com Jesus. Ah, pastor, mas foi ele, era uma ordem de Deus, do seu Pai, para que ele pudesse ir para aquela cruz. Mas hoje nós estamos sendo convidados também por ele, a estar na cruz com ele. E se a gente estiver na cruz, a gente não vai conseguir olhar para trás. Porque a cruz transforma quem somos, apagando o nosso passado, apagando os nossos pecados e nos dando uma identidade como filhos de Deus. No momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos uma nova identidade. As coisas velhas já passaram. Agora eu estou com identidade, estou com o meu crachá. E nesse crachá, nessa identidade, está o nome de Jesus. Então, aonde quer que você esteja, é o nome de Jesus que você está levando. Não viva como quem ainda está preso ao passado. Abrace sua nova identidade e viva como quem de fato pertencemos, que é Jesus. Nós pertencemos a Ele. Nós não teremos mais tempo, mais força. Agora Deus está agora com uma nova vida com Cristo. Estamos sendo impulsionados a olhar para frente. Estamos hoje, sendo convidados por Jesus para que possamos olhar para a cruz. Se nós estivermos ligados na cruz, não conseguiremos de nenhuma forma olhar para trás. Talvez você fique ainda olhando para trás. Sim, olhando para trás, mas como, pastor? Provavelmente você ainda fica, se apoiando na sua vida ministerial lá do passado. Talvez você ainda está pensando naquilo que você fazia lá no passado. Talvez você diga assim, pastor, lá atrás, muitos anos atrás, eu pregava, eu evangelizava, eu ia nas comunidades, o pipoco rolando, o tiroteio rolando, e eu com minha Bíblia, anunciando a Jesus. Pastor, eu ia para o Japeri, para o trem, quem não sabe, Santa Cruz, Japeri, tal, relembrando aí os velhos tempos. Pastor, e eu abria a Bíblia, e eu fazia um culto toda manhã, e eu pregava o evangelho no trem. Pastor, eu pregava o evangelho na praça. Ah, que tempo bom, pastor. Eu ia para os hospitais, eu pregava nos hospitais, eu fazia visita, eu ia para o cemitério, eu orava, eu ia para as casas. Pastor, eu liderava os jovens. Pastor, eu tocava teclado. Eu não era assim, tão bom, né? Como Eliseu, mas pastor, eu tocava. Eu cantava no coral. Eu cantava no coral, a voz da esperança.
E eu era o primeiro tenor. Não tinha nenhum primeiro tenor melhor que eu. Mas foi quando? Isso aí foi em 2000, 98, sei lá, 94. Por que você parou de fazer isso? O que te segurou? O que está te prendendo? Por que você não volta a ser essa mesma pessoa que você foi lá no passado? Por quê? O que te impede de você viver o reino? Nós estamos vivendo esse momento onde é ainda muito mais necessário do que era no teu tempo. Jesus está te convidando a viver isso. A voltar ao primeiro amor. A cruz não nos permite olhar para trás. Não nos permite. Preciso de 2 voluntários aqui. Leandro é um. Quem está do lado de Leandro aí? Bora. A cruz não nos permite olhar para trás. André. Como você faz para olhar para trás? Qual o gesto que vocês fazem para olhar para trás? Faz agora ao contrário. Lado ao contrário. Isso, de novo. Você está olhando para trás. Agora vem cá comigo, os dois. Vem cá, André. Faz assim. Estica. Você também. Agora fica de costa para ele. Isso. Perpendicular aos 2 braços. Agora, André, Leandro, tentem olhar para trás. Não. Da posição que você está. Vocês estão na cruz. E quando nós estamos na cruz, nós não conseguimos olhar para trás. Pode descer. A cruz não permite que olhemos para trás. Hoje Deus está nos chamando para olhar para o alvo, olhar para frente, olhar para Cristo e não olhar mais para trás. Você não está mais lá atrás, você está agora vivendo um novo tempo com o Senhor. Aleluia. A minha pergunta é esta: que te impede de olhar para frente? Assim como Deus chamou o seu povo a sair do Egito ou de Sodoma, Ele nos chama hoje a abandonar as práticas, as atitudes e os apegos que não edificam mais a nossa vida. Talvez quando eu estava falando aqui sobre aquilo que você fazia lá no passado, talvez eu estava falando exatamente de você. Só que agora você tem família. Então, pastor, agora eu tenho família. Só que agora eu tenho filho. Pastor, agora eu tenho filhos. Mais um motivo para você voltar ao que você era lá no passado. Seu filho, seus filhos, seus futuros filhos, seu cônjuge vai ver essa chama que você tem, mas é que ela estava um pouco apagada. E hoje Deus está trazendo no seu coração. E essa chama começa a voltar, a ficar ainda mais forte. E nós, a partir de hoje, viveremos o reino conforme nunca vivemos, sem olhar para trás, porque nós estamos fixos na cruz de Cristo. Feche os seus olhos. Precisamos manter os nossos olhos no propósito de Deus.
precisamos evitar as distrações ou arrependimentos que nos impeçam de viver. Precisamos deixar de lado essas coisas que têm nos aprisionado. Precisamos nos arrepender. Essas distrações precisamos tirar de nossas vidas. Olhar para trás é uma metáfora que nos desafia a avançar em fé, confiando plenamente no cuidado de Deus e na promessa de uma nova vida em Cristo. Te convido agora a fazer essa oração, pedindo ao Senhor que renove as suas forças. E a partir de hoje você não vai olhar mais para trás. Pedindo ao Senhor para que Ele te dê uma visão sobrenatural. Olha assim, Senhor, nesta manhã eu te peço, retire esse passado que não foi bom para mim. Senhor, mostre para mim agora um novo e lindo caminho. O que em sua vida ainda o prende no passado? Entregue isso agora. Estou fazendo essa pergunta e a resposta é sua diante do Senhor. O que tem prendido você lá no passado? Hoje é o momento de entregar tudo a Cristo e seguir com confiança no propósito que Ele tem para cada um. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia, glórias a Deus. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Queria que você orasse mais uma vez. Eu queria fazer um convite para a salvação, para que você, com a minha letra dessa canção, você pudesse olhar para a cruz. É na cruz que vem a cura, é da cruz que vem a restauração, é da cruz que vem a libertação, mas é da cruz também que vem a salvação. Feche seus olhos e abaixe a cabeça. Nós iremos orar. Eu queria que você repetisse esta breve oração. Repita comigo assim, não precisa ser de forma audível, mas ore assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu compreendi o valor e o poder da cruz. Eu aprendi que eu não posso mais olhar para trás, eu preciso olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Te aceitando como meu Senhor e como meu Salvador. Escreva uma nova história na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja está orando de cabeça baixa e eu quero perguntar: alguém aqui fez essa oração? Repetiu comigo essa oração? Levante sua mão e abaixe a seguida. Amém, aleluia, glórias a Deus. Alguém mais aqui, desse lado? Aleluia, glórias a Deus. Alguém aqui no meio?
Alguém aqui desse lado está dizendo: eu quero olhar para Cristo, eu não quero mais viver no passado, eu quero ter uma nova vida. Você que já é cristão, mas decidiu, já estava afastado, mas decidiu hoje voltar, se reconciliar e viver algo lindo, novo com o Senhor. Você está se reconciliando hoje? Levante sua mão e abaixo em seguida. Alguém está voltando aos caminhos do Senhor? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a sua palavra foi pregada. E a sua própria palavra diz que ela não volta vazia. Ela vai encontrar um coração para cumprir os propósitos do que ela foi determinada a fazer. Então nós cremos que não só nesse culto, mas durante a semana, durante a nossa vida, iremos sempre lembrar que não podemos olhar para trás, porque a cruz nos impede, mas olhar para o alvo que é Jesus. Escreva, Senhor, os nomes destas pessoas no livro da vida, e que elas possam a partir de hoje viver algo lindo com o Senhor. Abençoe suas vidas, abençoe as suas famílias, abençoe a Igreja Batista Atitude em Brasília. Abençoe, Senhor, todos que estão aqui, estão nos acompanhando pela internet. Que essa semana seja a melhor semana de nossas vidas, Senhor. Abençoe, Deus, todos os servos que estão aqui te servindo, sendo usados, seja lá nas crianças, aqui no templo. Muito obrigado por essa igreja, por ela ter um coração de servo. E nos leve em paz agora, Senhor, guardados e amparados por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém, aleluia. Vão em paz, que Deus